Nós estamos de volta para falar sobre política, 11h59. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo em paz, Anchieta? Tudo sob controle? Vamos falar sobre a política. Vamos embora. Ontem nós destacamos aqui na coluna uma entrevista que o presidente daria, aquele programa de rádio que ele faz às terças-feiras. Ontem foi substituído por uma entrevista a uma rádio de Salvador, capital da Bahia, Rádio Metrópole. Lula deu entrevista, falou sobre vários assuntos e o primeiro tema abordado pelo apresentador, pelo colega que estava entrevistando o presidente, foi sobre essa história do veto de Lula, aqueles 5 bilhões e 600 milhões das chamadas emendas de comissão que os parlamentares colocaram na lei orçamentária. Ao que Lula respondeu. Eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança e explicar por que foi vetado. Lula disse que quer conversar com as lideranças, pessoalmente agora, olho no olho de cada liderança. Explicar por quê. Se Arthur Lira deixar, né? Para mim tem isso. Ali é cobra engolindo cobra, como dizia minha avó. Porque Arthur Lira já deu declarações agora de manhã, ele dizendo que ele, Arthur Lira, é que vai se reunir com essas lideranças primeiro amanhã para ver que posição adotar. Mas na entrevista de ontem, o presidente da República falou também sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula explicando essa história do veto e outras posições que ele tem adotado, ele disse: eu sou o presidente da República, eu sei exercer o poder, e o outro, se referindo a Bolsonaro, não sabia. Presta atenção. O ex-presidente não tinha governança desse país. Eu vou repetir, ele não tinha governança desse país, Mário. Ele não tinha. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria ou porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Tá vendo aí? O presidente sou eu digo como é que a coisa vai acontecer no país. É claro que eu converso. É o que Lula está dizendo. Lá em Serra Redonda, na minha querida metrópole, eu não sei se em São José dos Cordeiros, mas em Serra Redonda, quando se queria falar sobre alguma coisa assim, perdoem a expressão, mas é bem popular, sobretudo na área rural, alguém dizia assim: nesta cabeça de porco, quem manda sou eu. Já ouviu isso? Exatamente. É o que Lula está dizendo, mais ou menos. Mas na prática não é bem assim. Às vezes não é bem assim, né? Tem uma cidade do outro lado do oceano que está uma situação, né, parecida, mais ou menos assim. O presidente também falou sobre essa história do imposto de renda, quem ganha 2 salários vai pagar, não vai pagar, vai corrigir, não vai. O apresentador disse: presidente, o senhor disse na campanha que quem ganhasse até 5 mil reais não pagaria imposto de renda. E agora? Lula respondeu: vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda. E quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Saber, ele sabe. Aguardem carta, como dizia a minha avó. Pois bem, a reunião do Lewandowski, do Dr. Ricardo Lewandowski com Flávio Dino, aconteceu ontem, como dissemos aqui, e até um flagrante aqui desse encontro entre os dois. Reunião de transição no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tá vendo? Tem a transição pacífica, né, conversando. Na área militar a gente chama isso de passagem de comando, né? Então está passando o comando de um para o outro. E o ministro Flávio Dino, ainda na Justiça e na Segurança Pública, lá para as tantas, ele disse: eu quero marcar a minha presença, a minha passagem aqui pelo Ministério, pelo menos, doutor Pierre Cardin, apresentando um projeto, criando uma espécie de um conselho, uma união das equipes de segurança, das polícias, uma corregedoria geral das polícias. Falou sobre o assunto depois dessa reunião aí. Nós elaboramos uma proposta e enviamos à Casa Civil, em que nós sugerimos, por emenda constitucional, a criação de um Conselho Nacional das Polícias e de uma Corregedoria Nacional das Polícias. Para aí nós termos um sistema nacional normativo, mandatório, articulado, como existe no SUS e como existe no Poder Judiciário. Esse é o passo certo. É o passo, portanto, de tirar do papel
o plano nacional que existe, a política nacional que existe. Eu, particularmente, acredito que essa proposta no Conselho Nacional de Polícias, mandatório, ou seja, com força hierárquica, e a Corregedoria Nacional são passos similares ao que foi feito no Poder Judiciário, a meu ver, com bons resultados. Flávio Dino acha que isso vai funcionar, vai dar certo. Uma articulação, uma espécie de corregedoria geral das polícias, como tem a Corregedoria Nacional, né, do Ministério Público, como tem no Poder Judiciário, CNJ, alguma coisa nesse sentido. No Brasil ocorrem coisas que, se contar lá fora, em outros países, as pessoas não vão acreditar. Uma delas, alguém faz uma delação premiada, e nesse caso agora do Rony Lessa, do caso Marielle Franco, a delação premiada foi feita com os delegados da Polícia Federal, com membros do Ministério Público Federal. Ou seja, na sala onde o sujeito vai celebrar essa delação, ali estão escrivães da polícia, delegados, alguns agentes e procuradores de justiça. Não tem jornalista, não tem padre, não tem diácono, não tem, né, eletricista, encanador. E como é que isso vaza para a imprensa? É alguém que estava lá que disse. Porque o Rony Lessa fez a delação antes que isso seja oficializado, não saiu nada de oficial, mas o site Intercept Brasil já soube de tudo e já publicou, onde ele indica o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como o mandante do crime. Ontem um colega repórter perguntou ao ministro Flávio Dino se ele confirmava isso aí. Dino disse, não sei de nada, não estou sabendo de nada. Olha aqui. Neste momento, existe alguma outra delação? Que eu tenha notícia, não. Não há nenhuma delação, porque juridicamente só há delação quando há homologação. Então, todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. O que eu posso apenas afiançar, ratificar, corroborar, frisar, é que há muito profissionalismo, muita dedicação e muita confiança nesse trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, e agora também com a participação do Ministério Público Federal. Pois é, aqui eu, às vezes, passa pela mente assim, os compromissos do presidente Lula, às vezes a gente está logo no começo da coluna, às vezes deixa para o final, aí agora, durante a fala do ministro Flávio Dino, Reginaldo Bastos gritou dali, bote a agenda do meu presidente. Eu disse, mas o seu presidente não era Bolsonaro? Disse, era. Agora é Lula. Está aqui a agenda do presidente da República para hoje, Anchieta. E não está errado, né? Porque num país democrático, o presidente de todos é o que está no poder. E ele disse, eu sou governo, não quero nem saber. Lula está nesse instante reunido com o presidente da General Motors do Brasil, que é a Chevrolet, o senhor Chipan Amin. É o presidente internacional, o manda-chuva maior da GM. Sim. No mínimo, vem falar com Lula sobre incentivo, né? Lançamento de carros elétricos, essa coisa toda que está aí. 3 da tarde, Renan Filho tem audiência com o presidente e é o ministro dos Transportes. E 4 horas da tarde, Camilo Santana, que é o ministro da Educação, estará reunido com o presidente Lula da Silva. Agenda hoje com apenas 3 compromissos oficiais, mas enxuta. E em Campina Grande, como é que está a situação? Não resolveram nada. O prefeito Bruno Cunha Lima acabou por vetou, preste bem atenção, a promulgação de uma lei feita pela Casa de Félix Araújo. Feita não, promulgada, entenda-se. E o que é que o prefeito está dizendo? O prefeito Bruno Cunha Lima disse que a Câmara se equivocou porque promulgou uma lei onde o prazo ainda era dele. Ou seja, em outras palavras, traduzindo tudo, Bruno Cunha Lima está dizendo que os vereadores de Campina Grande não sabem nem contar os dias e muito menos o presidente da Casa, Marinaldo Cardoso. Não souberam contar os dias e fizeram a coisa errada. Está aqui. Minha gente. Eu vi hoje, inclusive, alguns vereadores de oposição mencionando, dizendo que, em tese, eu não poderia ter vetado porque a lei o projeto havia sido promulgado pela mesa diretora. Na verdade, o projeto não pode ser promulgado dentro do prazo de sanção ou veto que a Constituição Federal, no artigo 66, traz para o processo legislativo. A Constituição do Estado da Paraíba também traz o artigo 59 da Lei Orgânica do Município, também fala do prazo, e o artigo 222 do Regimento Interno da Câmara também fala do prazo, de 15 dias úteis para análise e sanção ou veto por parte do Poder Executivo. Como o projeto foi aprovado dia 28 de dezembro
e dia 29 de dezembro esse projeto foi encaminhado para o Executivo, contam-se 15 dias úteis a partir disso. 15 dias úteis a partir do dia 29 de dezembro se concluíram ontem, dia 22 de janeiro. Então, até ontem era prazo para o município, para o Poder Executivo sancionar ou vetar. Então, quanto à hipótese ou oportunidade de oferecer o veto, está totalmente dentro do prazo constitucional, do prazo legal. Entendeu? Os vereadores de Campina Grande, da cidade da inovação, não sabem contar nos dedos. 1, 2, 3, os 15 dias. Onde é que nós vamos parar com essa situação? Hoje de manhã, o vereador Pimentel Filho, que é líder das oposições, disse que o prefeito Bruno Cunha Lima está querendo puxar para si as atribuições do parlamento, do poder legislativo. O Pimentel disse que quem emenda são os parlamentares. Ele disse que o prefeito quer criar a lei, mandar a lei e depois ele próprio emendar. E isso não pode acontecer. Você vê o clima como é que está, né? O clima está realmente complicado. Está desse jeito. Vai ter judicialização mesmo, não tem como. A vereadora Jo Oliveira, que também faz parte do grupo oposicionista, a exemplo de Napoleão Maracajá e de outros que sempre se posicionam na imprensa, falou e a gente trouxe aqui a fala da vereadora. Claro, até porque faz parte da nossa prerrogativa enquanto vereadores e vereadoras também avaliar o veto e, obviamente, entender todo esse processo. O prefeito está dizendo que não tinha legislação, a gente já tinha feito um ofício solicitando ao presidente da Casa que fosse promulgado, houve a promulgação por parte da Câmara, então é também um momento que a própria Câmara se manifesta para colocar como era que foram os ritos e, enquanto bancada, estamos reunidos construindo os próximos caminhos, sabendo, inclusive, vamos deixar a população de Campina Grande ciente da nossa movimentação. Então, acredito que tão logo terminemos essa reunião, certamente a gente lança uma nota e informa toda a população de Campina Grande quais os próximos passos. Aí outros saltam de lá e dizem, promulgou, Marinaldo, promulgou, mas não publicou. Aí o assessor do presidente diz, não publicou porque a gente mandou e eles não publicaram. Olha só como é que está. É complicado. Está muito complicado, muitíssimo complicado. E eu vou arrematar esse assunto por hoje aqui dizendo o seguinte, está faltando, sabem o quê? Habilidade política e maturidade a essas pessoas para resolver a situação. Isso é inconcebível numa cidade do porte de Campina Grande. É inconcebível para qualquer lugar. Nessa hora a gente sente falta dos grandes negociadores, né? Negociadores e outra coisa. Com todo respeito às pessoas que estão na casa de Félix Araújo, mas há um nível melhor dessas pessoas, e isso vale para todos os poderes. Vale para os dois poderes. Deixem o ego de lado, aquela coisa da vaidade pessoal, e vamos pensar no município. Isso no ano eleitoral é terrível para o prefeito Bruno Cunha Lima, que vai disputar a reeleição também, né? Não sendo bom para ninguém. Ruim para todo mundo. Boca maldita de hoje, vamos lá? Vamos lá. Você lembra, e vocês de casa lembram, que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, fez elogios a Lula, disse que Lula era muito popular, Bolsonaro aloprou, disse que ele estava implodindo o partido. Aí, para tentar se redimir junto ao ex-presidente da República, Valdemar Costa Neto inventou agora de fazer uma live semanal. Lula tem sua live semanal, Bolsonaro, quando era presidente, tinha sua live, eu vou fazer a minha live. Aliás, o Partido Liberal ontem indicou um dos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. O Bolsonaro também já está tiririca da vida. Diz que é o vice-presidente de sustentabilidade. O que é que ele faz, eu não sei. Se ele sustenta lá o dinheiro, alguma coisa, eu não sei. Pois é. Então, Valdemar Costa Neto disse que, meus amigos e minhas amigas, presta atenção no que ele disse aqui. Antes era assim. Mas com Bolsonaro, tudo mudou. Por meio dele e do que ele representa, o conservadorismo ganhou espaço. O sentimento de amor pelo Brasil tomou conta das ruas e o PL entendeu isso e se posicionou imediatamente para a direita, porque esses são nossos valores. Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado, mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa. Lula é popular, mas não chega nem aos pés de Bolsonaro. Ano passado. É o Brasil, meu amigo, eu adoro essas coisas. Foi a boca maldita de hoje. É bom demais. Valeu, Paulo. Obrigado. Até amanhã, amanhã, né?